Amém? Então, com as Bíblias abertas em Gênesis capítulo 21, do versículo de 1 a 5, vamos ler o que diz a palavra do Senhor. O Senhor Deus visitou Sara, como dissera, e fez por ela como prometera. Sara concebeu e deu um filho a Abraão, já idoso, no tempo que Deus tinha marcado. Lembra que no domingo, o Senhor mesmo visitou a Abraão na tenda, e depois um dos anjos trouxe uma palavra que dali a um tempo o Senhor cumpriria a promessa. Ao filho que lhe nasceu, gerado por Sara, Abraão deu o nome de Isaque. Abraão circuncidou seu filho Isaque, assim que ele completou 8 dias de vida, exatamente como Deus lhe ordenara. Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu seu filho Isaque. Amém? Feche teus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que a Tua palavra, ela caia como uma semente poderosa, maravilhosa em nossos corações. Senhor, há uma porção para cada um nessa noite. Há um milagre para cada um. Há uma frutificação para cada vida nesta noite, e que cada irmão que está aqui na tua casa, cada um que está assistindo esta ministração, possa receber em boa medida, Senhor, pelo poder da Tua palavra, Senhor, a frutificação da Tua semente. Eu oro para que as Tuas bênçãos recaiam sobre o Teu povo nessa noite, que a Tua unção seja poderosa, ela nos envolva, nos transforme e nos alcance em o nome de Jesus. Amém? Irmão, se você quiser uma refeição rápida, eu li essa frase hoje. Se você quer uma refeição rápida, compre comida numa rede de fast food. Mas, se você quiser um banquete, precisará esperar para ficar pronto. Amém? Na verdade, nós fazemos as comidas rápidas, irmãos, porque nós esperamos que fique rápido logo. Nós usamos micro-ondas e outros sistemas de cozimento rápido, não é porque achamos que a comida vai ser mais gostosa, mas é porque queremos que ela cozinhe rápido. E essa expectativa daquilo que é rápido, daquilo que não pode ser esperado, nós levamos isso, irmãos, para todas as áreas da nossa vida. E até em relação aos planos de Deus. Sabe, queridos, nós podemos ter tudo muito rápido, mas pode não ter qualidade, pode não ter sabor, pode não oferecer para nós aquilo que nós precisamos. E aí, quando eu estava preparando essa mensagem, irmãos, veio isso na minha mente. Os planos e as promessas de Deus não são como comidas que vão ao micro-ondas, porque Deus prepara os seus planos lentamente. Se você quer tudo rápido, ou você vai comer porcaria, ou você vai comer cru. Mas se você quer um banquete, você tem que esperar. Por isso o Salmo 23 diz: preparas-me uma mesa sem pressa, preparas-me um banquete sem pressa, com cuidado, elaborado. Queridos, os planos de Deus, as promessas de Deus, elas não vêm semi-prontas. Elas vêm, querido, para serem preparadas em nossas vidas. E muitas das vezes isso vai levar tempo, porque Deus é perfeito em todos os seus caminhos e em tudo o que Ele faz. Amém? Queridos,
Se você não sabe esperar, você deve aprender a esperar, principalmente pela realização das promessas de Deus na sua vida. Deus não se adianta, Deus não se atrasa e Ele também não se apressa. Apesar do salmista dizer: apressa-te, Senhor, em socorrer-me, mas Ele não se apressa, porque Ele sabe exatamente o que está fazendo conosco e o tempo certo em que Ele vai realizar todas as coisas. Queridos, quando eu estava preparando essa mensagem, eu coloquei esse tema e a promessa se cumpriu. E aí você começa a ler que entre o capítulo 12, quando Deus dá a promessa a Abraão de fazer dele uma grande nação e através dele abençoar todas as nações da terra, até o versículo 20, o capítulo 21, 25 anos se passaram. Não foi da noite para o dia, irmãos. Foram 25 anos, Abraão todos os dias crendo, todos os dias esperando o cumprimento da promessa de Deus. E aí, queridos, pensando que nós, seres humanos, mesmo sendo filhos de Deus, nós temos uma necessidade tão grande que as coisas aconteçam tão rápido, tão depressa, tudo tem que ser logo. Eu fiquei pensando, irmãos, eu fiz 3 perguntas aqui, com respeito ao cumprimento das promessas de Deus em nossas vidas, e esse cumprimento das promessas de Deus na vida de Abraão e esse tempo de espera. Primeira pergunta: que fé, irmãos, é esta que levou Abraão a esperar por 25 anos o cumprimento de uma promessa? Que fé é essa? Segunda pergunta: por que Deus escolheu Abraão no meio da sua geração para receber uma grande promessa? Você já parou para pensar nisso? Por que Deus escolheu Abraão? E terceira pergunta: quando é que Deus vai cumprir as suas promessas em nossas vidas? Você tem promessa? Você tem esperado? Quando Deus vai cumprir? Quando é que Ele vai cumprir? Irmãos, o salmista, no Salmo 40, versículo 1, diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O quanto você tem esperado pelo agir de Deus na sua vida? O quanto você tem esperado na intervenção de Deus para que as promessas dele se cumprem em suas vidas? Irmãos, nós precisamos de fé. E aí, queridos, nós temos que pensar que fé é essa que Abraão tem. Que fé, queridos, esse homem velho tem, que o levou a esperar por 25 anos. E essa espera foi completa, porque Deus cumpriu. Sabe, queridos, em Romanos capítulo 4, versículo 20, diz que Abraão não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas ele foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. Que fé é essa que Abraão tinha? Irmãos, Abraão tinha uma fé que não duvidava por incredulidade. O que é isso, pastora? Querido, ele não duvidava de Deus. Porque você vai se lembrar que ele cometeu algumas falhas, alguns pecados. Ele falhou no percurso dessa jornada. Abraão não foi perfeito. Ele teve falhas, querido. Mas ele não deixou de crer em Deus em nenhum momento. Ele nunca desenvolveu uma dúvida ou uma falta de fé por incredulidade em Deus. Abraão, queridos, cria apesar das suas limitações e imperfeições.
ele teve confiança de que o Senhor ia fazer aquilo que estava prometendo. E Deus viu. Sabe qual é o nosso problema? Nós achamos que Deus só nos vê na igreja. Deus nos vê, irmão. Ele nos vê, ele ouve a nossa conversa sozinho de noite na cama com Ele. Ele ouve o nosso murmúrio de preocupação, de ansiedade. Deus sabe tudo. E Deus conhece o nosso coração quando certamente a nossa dúvida é com respeito a Ele ou com respeito a nós mesmos. Abraão teve dúvida? Teve, querido. Ele teve medo? Ele teve fraqueza? Teve. Mas não em relação a Deus. Ele teve em relação a si mesmo. Que fé é essa? Que fez esse homem velho, idoso, ver, presenciar e desfrutar da presença de Deus e do cumprimento da sua promessa. Era uma fé que não duvidava por incredulidade. Ainda que ele olhasse para ele, irmãos, e visse as suas limitações, ele estava com 100 anos. Quando Deus deu a promessa, Deus já deu uma promessa, ele já estava com 75. Talvez ele tivesse alguma expectativa, mas com o passar dos anos, a esperança e a expectativa, devido à sua limitação, e a limitação de Sara foi cada vez se tornando uma realidade. Mas apesar dele olhar para a situação dele, a situação física e a saúde dele e a de Sara, assim mesmo ele creu. Não nele mesmo, não nas condições dela, mas em Deus. A palavra do Senhor, em Romanos 4, versículo 18, diz que Abraão, contra a esperança, ele creu, tornando-se assim pai de muitas nações, conforme havia sido dito ao seu respeito, assim será a tua descendência. Queridos, é fácil crer e esperar e ter esperança quando há um motivo, mas não havia, irmãos. O tempo tinha passado. Fisicamente, humanamente, dentro da lógica, não havia como. Você pode entender ele acordar aos 100 anos. De manhã, foi dia do aniversário dele, fizeram um bolinho de vovô para ele. E cantaram parabéns de 100 anos. E ele ainda ter uma promessa. E aí perguntaram a Abraão, qual o desejo do seu dia do seu aniversário? E ele, no coração dele, falar que a promessa de Deus se cumpre em minha vida. Eu quero que você pense nisso. Você precisa pensar nos homens de fé da Bíblia como uma gente, irmãos, igual eu e você. Porque se você começar a ver como personagem apenas, vai pensar que é tudo fictício, que é tudo virtual, que é lenda, que é história, e não é, é gente de verdade. Mas, querido, a promessa de Deus se cumpriu. E o apóstolo Paulo diz que Abraão creu contra a esperança. E em esperança ele creu e se tornou pai de muitas nações, conforme havia sido dito ao seu respeito. Pastor, o que você está dizendo? Estou dizendo, irmãos, que ainda que você veja os seus recursos, as suas limitações, as suas imperfeições, ainda que você guarde no coração as promessas que Deus te deu, das grandes realizações para o seu futuro, e você não veja tempo hábil, você não veja saúde, você não veja expectativa, nem perspectiva humana, nem lógica nenhuma, ainda assim, creia contra a esperança. E crer contra a esperança, a Bíblia chama de fé.
Isso é fé. Que fé é essa que levou esse velho a esperar por 25 anos? Era uma fé que duvidava de qualquer coisa, menos de Deus. Porque ele duvidava até dele mesmo. Porque quando ele olhava para ele viu uma realidade. Incapaz de reproduzir aquela promessa. Mas Deus havia falado, e se Deus falou, Deus vai cumprir. Aleluia! Segunda coisa, queridos, porque Deus escolheu Abraão no meio da sua geração para receber uma grande promessa. Quando nós nos sentimos frustrados na espera da realização de algo que Deus tem para nós, nós fazemos essa pergunta: mas por que comigo? Por que Deus me deu uma promessa? Tanta gente, não é isso que a gente faz? Tem tanta gente mais capaz, tem tanta gente com mais recursos, tem tanta gente, tem tanto crente com a vida mais perfeita, mais no altar, mais consagrada, porque Deus me chamou, porque Deus me deu essas grandes promessas, porque Deus te conhece. Deus conhecia Abraão, e no meio daquela geração ele foi o homem encontrado para crer contra a esperança, contra as limitações, contra o seu contexto, simplesmente crer em Deus. Queridos, o texto em Gênesis 18, versículo 19, diz assim, é Deus falando: porque eu o tenho conhecido, e conheço que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Deus, quando olhou para Abraão, olhou tão profundamente, conheceu ele tão profundamente, que Deus viu nele, esse Abraão, esse homem, ele vai ser uma pessoa que ele vai levar sua família, seus filhos, a sua casa, no tempo dele e depois do tempo dele, a guardar o meu caminho, a agir com justiça, a agir em juízo, para que tudo que eu tenho falado se cumpra. Ele viu, irmãos, Deus viu. Tudo aquilo que Deus tem prometido a você, Ele tem prometido porque Ele já te viu antes. Ele já te viu no caminho e Ele já te viu no processo. Talvez você tenha passado muitas experiências na sua vida, algumas boas e algumas não tão boas. Todos nós temos experiências boas, experiências ruins que nós vivemos ao longo dessa jornada. E às vezes pode ser que você, em algum dia da sua vida, você pare e pense: Deus, eu não sei como eu já suportei tanta coisa, mas Deus viu. Ele viu em você. Queridos, talvez Abraão nem se conhecesse tão bem, mas Deus conhecia ele profundamente. E se Deus tinha que confiar a alguém uma aliança tão maravilhosa, que através desta aliança sendo cumprida, todas as famílias da terra seriam abençoadas, porque seria dessa aliança que também viria o Salvador, essa pessoa que ele encontrou foi Abraão. Queridos, Deus conhece você. Deus conhece você intimamente e pessoalmente. Antes de você nascer, Deus já conhecia todos os teus dias. Portanto, se Deus colocou na tua mão, se Deus te chamou, se Deus te separou, se Deus segredou ao teu coração propósitos, missão e vontade, você não tem o direito de duvidar de que Ele vai cumprir na tua vida, apesar das tuas limitações.
Porque ele não viu em Abraão um homem perfeito. Tanto é que ele disse: anda na minha presença e ser perfeito. Abraão estava longe de ser perfeito, mas Deus viu em Abraão um homem com suficiência de fé no coração para crer em Deus acima de qualquer circunstância. Queridos, talvez, eu não sei como você tem vivido a jornada e a história da sua vida até agora, eu não sei, mas Deus sabe. Mas eu quero falar uma coisa para você, isso está em Jeremias 29:11, e o Senhor diz isso para cada um dos irmãos: porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a você uma esperança e um futuro. Nunca mais diga para Deus porque você não morreu ainda, porque Deus ainda tem sonhos com você, porque você ainda tem esperança de realizar grandes coisas. Nunca mais duvide, porque Deus conhece você e Ele confiou em você promessas e realizações de grandes planos, que é Ele quem vai cumprir na tua vida. Amém, irmãos? Aleluia! Receba, querida, essa palavra do Senhor. Aleluia! Ele sabe, irmãos. Ele sabe. Ele sabe. Terceira e última pergunta: quando é que Deus vai cumprir as suas promessas na sua vida? Sabe quando? Quando você aprender a andar pela fé e não pelo que vê. Deus esperou 25 anos. Isaac não levou 25 anos para ficar pronto, só 9 meses. Mas Deus esperou 25 anos para fazer com que aquela fé tão fraca, tão frágil de Abraão se tornasse uma fé que começasse a fazer parte do caráter dele, ao ponto que ele já não duvidava mais de qualquer coisa que Deus dissesse. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1, versículo 17, diz assim: porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Deus está esperando que você solte algumas coisas, que você pare de olhar para as suas limitações, para os seus recursos, para a sua incapacidade. Ele está esperando que você confie nos planos que Ele tem para você. Irmãos, nós também precisamos ter a fé em Deus como a fé de Abraão, queridos. Uma fé capaz de crer, uma fé prática, uma fé que constrói um relacionamento com Deus. Irmão, você sabe o que é fé? Fé é obras. Há pessoas, há crentes que podem ficar na igreja anos e anos. Eles não vão crescer, eles não vão comer nem viver o melhor desta terra, porque eles vão estar esperando primeiro as coisas acontecerem para depois eles darem os passos de fé. Mas Deus não trabalha assim. Deus nos conduz e trabalha conosco, irmãos, em fé e com fé. O apóstolo Tiago, no capítulo 2, versículo 20, diz assim: mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta?
Porventura, Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu no altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Querido, aquela fé que você teve para entregar sua vida para Jesus, ela tem que ser aperfeiçoada. Deus nos chama também para as obras. E aí eu lembro que quando os discípulos estavam no barco atravessando aquele lago e Jesus começou a caminhar e eles ficaram apavorados, e Pedro perguntou: mestre, és tu? Se és tu, manda-me ir contigo. O Senhor disse: vem. Irmãos, o que prova a sua fé é quando você pratica com as obras. Que obras são essas, pastora? Dando os passos, irmãos. Se você crê que Deus te abençoa, comece a fazer o que você tem que fazer, porque a parte de Deus é te abençoar. Tiago diz que Abraão, que foi o pai da fé, ele teve a sua fé provada, e a fé cooperou com as suas obras. Ele não foi o pai da fé por uma falácia, irmãos. Ele não apenas saiu lá de Ur dos Caldeus e caminhou para a terra da promessa. Ele viveu uma jornada de fé, e em cada etapa dessa jornada a sua fé foi crescendo e sendo aperfeiçoada. Você entende que é isso que Deus está fazendo com você? Deus aperfeiçoa a sua fé em cada etapa da jornada, onde você é provado a crer mais, a demonstrar mais a sua fé. E Deus não muda esse tratamento, essa estratégia. Queridos, quando é que Deus vai cumprir as suas promessas na tua vida? Quando você aprender a andar de fé em fé. Eu não sei qual é a etapa da sua jornada que você está vivendo. Eu sei o que eu vejo, você vem na igreja. Mas aquilo que você está vivendo como a etapa da sua jornada é você quem sabe. Portanto, para caminhar nessa etapa da sua jornada, para você receber os milagres de Deus que você precisa, as portas abertas, as soluções de problemas, para que você veja o cumprimento das promessas de Deus se concretizando, você vai precisar ser aperfeiçoado nesta fé, para esta nova etapa. Você está entendendo? E Deus, irmãos, Ele nos chama assim. Por essa razão, querido, se você tem esperado o agir de Deus em sua vida, continue esperando, continue crendo, mas continue agindo com fé. Quando o povo estava saindo do Egito, estava diante do Mar Vermelho, do lado o deserto, na frente o Mar Vermelho e atrás Faraó, eles não tinham escapatória. E Moisés, apavorado, o povo pressionando, Moisés clama ao Senhor. Sabe qual foi a resposta do Senhor? Moisés, por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. O mar não se abriu enquanto eles não colocaram os pés na água molhada. Já viu água seca? Não, toda água é molhada. Sabe qual é o nosso problema? Nós queremos que Deus abra o mar, que Deus enxugue o caminho, que Deus faça o paredão, que a gente não sinta nem um pingo de água caindo para depois nós passarmos. Deus não vai fazer assim. Porque clamas a mim. Coloque o pé no mar. Comece a molhar os seus pés e já, pela fé, você vai passar a pés enxutos. Você crê?
Irmãos, Deus cumpriu a promessa na vida desse homem. E a palavra de Deus diz que ele se tornou o pai da fé. O que Deus espera de nós? Que nós também possamos ter, queridos, essa mesma fé de Abraão. Um velho que creu. Um velho que creu. Ele creu contra a esperança. Deus permitiu que todos os recursos humanos, os recursos da lógica, se esgotassem, para que ele aprendesse a crer. Deus só quer que você creia. Ele não liga que você não seja tão perfeito. Ele não se importa que você duvide de você mesmo, porque nós duvidamos de nós, não é verdade? Nós conhecemos a nossa imperfeição. Tem dia que nós falamos, Deus, o Senhor não estava muito bem naquele dia que o Senhor, né? Tanta gente para o Senhor chamar, tanta gente para o Senhor dar promessa, o Senhor me escolheu. O Senhor me deu promessa. Porque nós nos conhecemos. Nós dormimos conosco mesmo, nós sabemos quem somos. Mas ele creu, apesar dele mesmo, irmãos. Creia apesar de você. Creia apesar da sua limitação. Creia apesar do esgotamento de todos os recursos. Creia. Abraão creu, e isto lhe foi imputado como justiça, e a palavra de Deus diz, e por causa disso, ele se tornou o pai da fé. E nós somos filhos de Abraão pela fé. Amém. A palavra é muito simples. Fé. Fé é uma palavra muito simples. É tudo o que você precisa. Deus quer que a sua fé se aperfeiçoe. Ele quer que você cresça, que você suba mais um degrau, que você aprenda a esperar com paciência aquilo que Ele está fazendo, porque ao contrário do que você pensa, Ele não está parado. Ele está fazendo. E você precisa crer que Ele está fazendo. Nessa noite, irmãos, eu quero orar pela sua vida. Porque só Deus e você sabe do que você precisa. Sabe, irmãos, nós olhamos para as nossas necessidades, para os nossos problemas como algo que é pequeno, mas que é grande para nós resolvermos, e é. Mas todas as coisas que Deus tem para fazer nas nossas vidas nunca são pequenas, sempre são grandes. E a gente tem que aprender a lidar com a grandeza de Deus. Irmão, aprenda a lidar com a grandeza de Deus. Deus não é mesquinho, Ele não é avarento, as mãos dEle não estão fechadas para abençoar, nem seus ouvidos cerrados para ouvir. Deus é grandioso, Ele é tremendo, Ele é expansivo, Ele derruba tendas, estende tendas. Deus é assim. Deus é desse jeito. E você precisa crer. Ele quer que você cresça em fé. Não tenha incredulidade para com o Senhor, mas creia. Todos os desafios que você tem na sua vida, enfrente com fé, irmãos. Ainda que você olhe para você mesmo e veja que não há mais possibilidade, que os recursos são limitados, que você não vê nenhuma garantia. Toda a garantia de Abraão estava no Senhor. Ele é o penhor da sua fé, Ele é a sua garantia. Eu convido você a ficar de pé nesta noite, e eu quero orar por você. Deus só quer isso de você, fé, fé, só isso. Abraão mal sabia
que essa história ainda não tinha terminado. Lá na frente, quando esse menino, que agora está com 8 dias de nascido, passando pelo ato da circuncisão, fazendo nele mais a perpetuação da aliança, e Abraão mal sabia que dali a alguns anos, talvez Isaac, entre os 15 e 17 anos, estaria sendo levado ao altar de sacrifício. Mas seria lá na frente, o mesmo velho da história de hoje, é o mesmo velho que vai crescer em fé mais uma vez. Sabe esse problema que você está enfrentando? Sabe as limitações que você tem? Sabe as angústias do teu coração relacionado ao futuro? Sabe as promessas de Deus para com você? É mais fé. Uma fé provada. Amém? E eu quero orar por você. Eu quero que você ponha a mão no seu coração. Você que está em casa, coloque a mão no seu coração. E eu quero orar por você. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço pela tua palavra, que é uma boa semente, rica e poderosa. É ela que nos alimenta, é ela que nos liberta, é ela que nos salva, é ela que desce do céu, Senhor, cheia de poder e cheia de unção. Em nome do Senhor Jesus. Senhor, os sonhos, os projetos, os propósitos, as promessas que o Senhor tem para teus filhos nessa noite. Pai, há uma medida de fé para crescimento, há uma medida de fé para expansão, há uma medida de fé para prosperar, há uma medida de fé para receber a cura, o livramento, a porta aberta e a libertação. Por isso, em nome de Jesus, eu oro para que seja destravado, Senhor, que seja destravado no mundo espiritual, tudo aquilo que está atrapalhando, impedindo, travando o entendimento do crescimento em fé, Senhor. Que nessa noite, em nome do Senhor Jesus, esse meu irmão e essa minha irmã, aqui na igreja e onde estiver, que ele apenas entenda que tudo que o Senhor está esperando é uma fé firmada nele. Não importam as circunstâncias, não importam as limitações, tudo que o Senhor está esperando é fé, para que a promessa se cumpra. Ah, Senhor, aqueles que verdadeiramente são sinceros, cujos corações estão derramados no teu altar, deverão consigo mesmo dizerem para ti no seu íntimo: Pai, perdoa a minha incredulidade para comigo, perdoa a minha falta de fé. Por isso, acrescenta a fé, aumenta a fé para essa etapa, para esse crescimento, para essa expansão, ao qual o Senhor tem me dado como sonho, como promessa na minha vida. Em nome do Senhor Jesus, que essa paz que vem de ti, Senhor, que excede todo entendimento, uma paz que o mundo não pode dar, uma paz que os recursos não podem garantir, seja esta paz, em conformidade com a tua palavra e a tua vontade, seja esta paz que excede toda lógica, todo entendimento, seja esta paz que nos faça descansar nesta noite, que a nossa fé, ela está depositada totalmente no Senhor, em nome de Jesus. Amém.